Ação de quórum. Sete vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18 horas. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 10ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias número 12 e 13. Algum vereador interessado em discutir a presente ata? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo com as presentes atas, permaneçam como estão. Aprovadas as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Ofício 16 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente instrumento, o Partido Rede Sustentabilidade, representado pelo senhor presidente Rodrigo Quintanilha, vem pelo presente, com fundamento no artigo 62 e parágrafos do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, indicar o vereador Daniel da Rocha Martini como líder da bancada do Partido Rede. Ciência aos nobres vereadores. Projeto de Lei 23 de 2017. Institui no calendário oficial da cidade de Atibaia o Dia Municipal do Fusca e dá outras providências, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As comissões de Justiça e outras. Projeto de Lei 24 de 2017. Dispôs sobre a proibição de descarte de lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados à coleta e dá outras providências, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As comissões de Justiça e outras. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei número 14 de 2017, que dispõe sobre a denominação da Estrada Mauro Morelli, com início na Alameda Lucas Nogueira Garcês e término em propriedade particular, sendo uma estrada sem saída, no bairro do Ribeirão dos Porcos e da outras providências. A ordem do dia em primeira discussão na próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 4 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre a denominação da rua Martinha Machado de Andrade, a via pública sem nome que se inicia na estrada estadual Araão, com término em propriedade particular neste município. A ordem do dia, em primeira discussão, primeira sessão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, concernente ao mês de fevereiro de 2017. Coloco em votação o presente parecer da Comissão de Finanças. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 62 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe sobre o funcionamento da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, respondendo às 4 questões deste vereador que seguem abaixo. Questão 1. Quais medidas são adotadas pela Coordenadoria a respeito dos animais de rua? Questão 2. Quantos animais entram para adoção e quantos são adotados por mês na Coordenadoria? 3. Quais políticas públicas estão sendo adotadas pela Coordenadoria? 4.
Quantos funcionários tem a coordenadoria, qual a carga horária de trabalho e quais as atribuições dos funcionários. Autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Este vereador, senhor presidente. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Só para deixar registrado, senhor presidente, é que este vereador aqui tem recebido aí inúmeras denúncias em relação ao atendimento da Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Pessoas falam que as denúncias que chegam ao conhecimento da coordenadoria não são apuradas. Funcionários da coordenadoria entram e saem a hora que querem e bem entendem. Então a gente pede aí ao poder público uma intervenção aí junto à coordenadoria, a fim de melhorar o atendimento. Eu acredito que não só esse vereador, mas outros também já receberam reclamações. Então espero contar com o apoio de todos aí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Permite uma parte, vereador? Sim, não, vereador. Queria parabenizar o senhor pela esse requerimento e gostaria de estar assinando junto também. Esse vereador também tem recebido muitas reclamações enquanto aos animais que são pegos e a gente não sabe para onde vai. E sempre não tem a resposta. Gostaria de estar assinando junto com o senhor. Claro, vereador. Uma parte, não, vereador? Sim, claro. Pela ordem também. Gostaria de assinar o requerimento junto. Também Sim. tenho recebido diversas reclamações de diversos munícipes quanto à questão do atendimento junto à coordenadoria. As indagações feitas são de grande interesse público, então gostaria de assinar o requerimento junto para que pudesse também tornar público e fazer a cobrança necessária junto ao Poder Executivo. Está aberto para os demais também, tá? Quem quiser assinar, fique à vontade. Essa semana eu marquei uma reunião com o coordenador. Depois vou ver o horário certinho, passo para todos os vereadores para participar, para ter mais conhecimento da coordenadoria, porque acho que todos os vereadores eu também recebo muita demanda Sim. da área animal. Deixar também aberto ao coordenador, o senhor Rira, claro, ele queira utilizar a tribuna da Câmara para dar suas explicações também, esclarecer a população, né, o trabalho que é desenvolvido na coordenadoria. Era isso, obrigado. Mais algum vereador? Não havendo nenhum vereador. Esse vereador aqui, Fabio. 10 minutos com a parte. Com vocês também, que eu tive várias reclamações durante a semana. Queria assinar junto com Claro, você. vereador, fique à vontade. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente requerimento, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Não existe mais requerimentos. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da emenda e do autor das indicações. Por presente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta casa, solicito a dispensa das 26 indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco o pedido do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa casa, para a suspensão da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, suspensa a leitura, todas encaminhadas ao senhor prefeito. Passo a palavra para o primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 15 de 2017. Apresenta a moção de apelo com a finalidade de providenciar esforços necessários visando a destinação orçamentária aos conciliadores e mediadores inscritos nos centros judiciários da solução de conflitos e cidadania, de autoria deste vereador. Se houver algum vereador interessado em discutir a presente moção, este é o momento. Este vereador. 10 minutos com a parte. Boa noite, nobre presidente, demais pares, público presente. Faço uma moção de apelo
referente aos conciliadores, gostaria de ler, antes de falar algumas considerações, gostaria de ler a moção. O vereador que afinal assina, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 232, inciso 6º do regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta a moção de apelo com a finalidade de providenciar esforços necessários visando a destinação orçamentária aos conciliadores e mediadores inscritos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Considerando-se a promulgação da Lei 15.804, no dia 22 de abril de 2015, pelo governador do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o abono variável e a jornada dos conciliadores e mediadores inscritos nos Centros Judiciários de Solução e Conflitos e da outras providências, texto em anexo, considerando-se que a presente lei discorre sobre as jornadas diárias desses conciliadores e mediadores, sem direito a qualquer banco de horas, mesmo ultrapassando o limite máximo, e o valor do abono variável de cunho puramente indenizatório será de 2 unidades fiscais do Estado de São Paulo, considerando que a atuação desses profissionais é de suma importância para o Poder Judiciário, uma vez que grande parte dos processos judiciais são resolvidos sem a necessidade da atuação de um juiz togado, bem como evidenciando-se que a atuação dos profissionais são pautadas no acordo mútuo de vontades, prevalecendo sempre o diálogo entre os litigantes, considerando-se que a mencionada remuneração seria um estímulo para que os conciliadores e mediadores permanecessem por mais tempo à disposição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo que o projeto prevê jornadas de trabalhos diárias de 2, 4, 6 e 8 horas, limitando ao máximo de 16 horas semanais, como abono variável de cunho puramente indenizatório. Solicito, por fim, a inclusão da presente nos trabalhos da próxima sessão legislativa, designada para o dia 18 de abril, para que em plenário seja lida e discutida, votada, sendo afinal aprovada a moção de apelo, com a finalidade de providenciar esforços necessários, visando a destinação orçamentária aos conciliadores e mediadores inscritos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, e ao final seja cientificado aos seguintes autoridades: ao governador do Estado de São Paulo, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao secretário estadual de Planejamento e Gestão. Esta é a moção de apelo. Permite uma parte, vereador? Pode, por favor. Quero parabenizar o vereador Michel. Estive na OAB no mês de março, conversei com algumas pessoas, algumas advogadas, e elas já tinham me passado sobre essa iniciativa, que já está acontecendo, inclusive, em outros municípios também, e a gente já tinha iniciado uma conversa, e eu gostaria de pedir para assinar junto com você. Parabenizar, a gente sabe da responsabilidade que é esse trabalho. Então, queria só assinar com você, Michel. Agradeço, vereadora, obrigado pelo apoio. Por favor. Parabenizar aí pela iniciativa do vereador e pedir para assinar conjuntamente, tá? Agradeço. Importante, como muitos sabem, eu sou advogado. Meu escritório sempre preza pela busca da solução do conflito da forma mais amigável possível entre as partes. E o setor de conciliação que existe no Sejusc da nossa cidade, é um setor que funciona muito bem. É um setor que permite que a gente faça a dissolução dos conflitos do município e do Estado de São Paulo, de uma forma geral, de uma forma amigável, rápida e ágil, e com pessoas altamente capacitadas, preparadas para fazer a conciliação. Os conciliadores, todos eles, precisaram passar por um processo de capacitação, por cursos, e nada mais justo do que esses conciliadores receberem o mínimo necessário de indenização por todo o tempo que dispõe à população, à sociedade. Então, essa moção de apelo é nesse sentido, de que cobrar as autoridades competentes para que façam logo a instituição desse orçamento, que coloque no orçamento e que faça o pagamento dos conciliadores, porque é algo altamente merecido. O que a gente pode fazer também é cada um dos vereadores encaminhar essa moção de apelo junto aos seus deputados estaduais,
né, para que também faça a cobrança e contribua com todo esse processo e com a regularização dessa situação. Quero parabenizar todos os conciliadores presentes, né, agradecer por ter procurado o meu gabinete. Eu, como advogado, fico extremamente honrado em apresentar essa moção e parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que esse vereador está à disposição de todos. Muito obrigado e uma boa noite. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir, presente moção, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a moção, permaneçam como estão. Aprovado, ofício. Não existe mais moção. Não, desculpa. Tem uma moção de pesar. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Abílio Cardoso de Jesus. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve na forma regimental propõe a inserção na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária os votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Abílio Cardoso de Jesus no dia 11 de abril do corrente ano, uma perda irreparável. O senhor Abílio Cardoso nasceu em 17 de setembro de 1925 em Nazaré Paulista e, diante de uma proposta de emprego para construir fornos para carvão, se mudou para Atibaia. Após certo tempo, passou a trabalhar juntamente com a família na plantação de eucaliptos e com verduras. O senhor Abílio e seus filhos ficaram muito conhecidos no bairro do Portão, pois vendiam as verduras em sua charrete e era sempre muito querido por todos. O senhor Abílio foi casado com a senhora Claudiana por 68 anos e deixa 6 filhos e 17 netos. Inclusive, um de seus filhos é o prezado bispo Jeremias Antônio de Jesus. Ante o exposto, requer a aprovação dessa singela moção de pesar aos familiares do senhor Abílio, para que seja enviado um ofício acerca dos mais sinceros sentimentos e manifestação de solidariedade pelo triste acontecimento, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, a presente moção. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção, permaneçam como estão. Aprovado, ofício. Agora sim, não existe mais moções. Solicito ao primeiro secretário para que se informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Ademilson Militão. 10 minutos com a parte. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. O que me traz a essa tribuna nesta noite é para passar um recado de utilidade pública para a nossa cidade. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando a vacinação contra a febre amarela. A campanha teve início nos postos de saúde dos bairros da Boa Vista, Cachoeira, Rio Abaixo, Tanque e Usina. No dia 12 de abril, foi expandida para as demais regiões do nosso município, de forma que a vacina está disponível em todos os postos de saúde de Atibaia. Existe um grupo de pessoas que não podem tomar a vacina, entre eles crianças menores de 6 meses, mulheres gestantes ou amamentando. As crianças a partir dos 5 anos de idade que já receberam a primeira dose são consideradas vacinadas. Felizmente, em Atibaia não temos registro de caso da doença, mas devemos ficar atentos para preservar a saúde da nossa comunidade. Em tempo, aproveito para informar que no dia de ontem deu-se início à vacinação contra o vírus H1N1 e vai até o dia 26 de junho também nos postos de saúde. Os dados foram extraídos do site da Prefeitura Municipal. Mais uma vez, boa noite e muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora, amigos vereadores, público presente, os que nos assistem pela internet também. Muito boa noite a todos. É uma alegria estar mais uma vez numa sessão com todos vocês.
E depois de um feriado de Páscoa, onde acredito que todos nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E espero que todos tenham comemorado e passado também o feriado em família. Faço uso da tribuna de uma forma breve para mais uma vez pedir providências à Prefeitura quanto à questão do trânsito na nossa cidade. Obrigado, Paulo. Essa é uma foto que ela foi tirada num desses dias do feriado, foi vinculado nas redes sociais, ok? Foi retirada da internet essa foto, e mostra a alça de entrada da Fernão Dias para Carvalho Pinto, né? Como quem chega entrando na cidade, vindo de São Paulo, você pega aquela alça e aqui embaixo já tem a entrada na Carvalho Pinto. Não é a primeira vez que eu uso a tribuna para falar desse local. O nobre vereador licenciado, nosso amigo Lucas Cardoso, que está fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria de Trânsito, eu tive a oportunidade de conversar com ele diversas vezes sobre esse assunto. Ele, inclusive, à época, levou o pleito para o então secretário, pedindo mudanças nesse acesso. Eu não estou com as fotos aqui agora, mas vocês vão saber, né? Todo mundo aqui da cidade. Havia um ponto de ônibus que ele ficava para frente do posto de gasolina, ali para frente da subida do cruzamento com a Avenida São Paulo, né? Então quem entrava na cidade tem a Avenida São Paulo do lado direito e tinha um ponto de ônibus que ficava posterior à intersecção da Carvalho Pinto com a Avenida São Paulo. Com as obras que foram feitas na reforma da entrada da cidade, esse ponto de ônibus ele foi trazido para praticamente juntamente na saída dessa alça de acesso. Sob qualquer ótica de trânsito, de segurança do tráfego viário, é totalmente inadequado o que foi feito, né? Primeiro que quando você vem de uma rodovia e você entra no município, você precisa ter uma alça de aceleração. O ponto de ônibus foi colocado a menos de 10 metros dessa, vamos supor assim, dessa saída para ter essa alça de aceleração. Então, quando o veículo entra na cidade, tem um ônibus parado, um ônibus cruzando para parar e logo na sequência um semáforo. O segundo ponto que tornou extremamente perigoso essa intersecção é que os veículos, como eles não têm essa alça de aceleração, eles são jogados praticamente 45 graus dentro da Avenida Carvalho Pinto. Então ele não vem assim na alça, entra e segue um fluxo normal. Ele é obrigado a parar e entrar 45 graus na Carvalho Pinto, que é uma avenida de alto fluxo, de alta velocidade, e muitos carros vêm e isso gera um risco de acidente. Como os carros não têm alça de aceleração e não conseguem entrar na avenida, começa a ter trânsito, engarrafamento. E esse engarrafamento, em horários de pico, e especialmente em feriados, ele pode atingir a rodovia, o que é demasiadamente perigoso, desaconselhável sob qualquer ótica, inclusive sobre os próprios dizeres da Artéries, da autopista Fernão Dias, que é a concessionária. Então, eu venho, de forma muito educada, pedir apoio aos nobres pares para que a gente encaminhe essa demanda, como, vamos dizer assim, como todos os vereadores, não sei se todos concordam, mas se concordarem, para nós encaminharmos isso de uma forma única, unânime pela casa, para que o nosso colega, o vereador Lucas, que, como eu disse, tem feito um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Trânsito, para que tome providências, né, para que retorne o ponto de ônibus ao local onde era, para que permita que os veículos tenham uma alça de aceleração logo que entram na cidade. O argumento utilizado à época, não sei se o nobre vereador Michel, Zé Machado, acho que vai lembrar, né, do argumento utilizado pela Prefeitura, foi que, colocando o ponto onde estava, as pessoas atravessam a pista fora do ponto ali, porque atravessam por dentro do posto e acabam utilizando a via fora da faixa de pedestre. Poxa vida, tem que educar-se o cidadão, a faixa de pedestre está lá, o semáforo para atravessar está lá, ele tem que atravessar no lugar certo, né? Então, como forma de evitar muitos acidentes, que é o que a gente mais tem medo aí na cidade. Uma parte, não, vereador. Claro, por favor. Eu também recebi diversas reclamações contra essa questão, desde quando, em outubro, quando a gente saiu vitorioso da eleição, a população já ouvia população falando sobre esse ponto. Mas a preocupação grande ali da mudança do ponto de ônibus é contra a questão do pedestre, principalmente do horário escolar, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente precisa fazer um trabalho de educação, tal, mas principalmente o jovem, o adolescente ali, né, vamos ter uma dificuldade de fazer com que ele passe na faixa no local certo, porque se a gente levar o ponto de ônibus para frente, nós vamos ter que levar a faixa junto, a faixa de pedestre junto com o ponto. Então, a
a ideia do ponto de ônibus aí, no local, foi pensando no pedestre, principalmente nas crianças no horário escolar. Apesar de que eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer, porque também tem o transtorno dos carros, né? Essa questão que forma trânsito, quando os ônibus param no ponto de ônibus ali, como foi muito bem levantado por Vossa Senhoria, mas a ideia inicial ali foi preservar o pedestre, que eu acho que é o correto a se fazer. Por mais que a gente precise fazer uma educação, a gente precisa pensar na segurança daqueles adolescentes que saem ali do Aguiar, na hora que for atravessar a avenida. Então, a faixa de pedestre ali traz uma segurança maior para os pedestres. Então, é uma discussão que a gente precisa fazer melhor, uma análise que a gente precisa fazer melhor, ou talvez encontrar uma outra solução que atenda tanto a faixa de pedestre quanto a questão do trânsito. Então, eu entendo a colocação, mas eu sei que não é uma colocação de Vossa Senhoria, a opinião pessoal de Vossa Senhoria, o senhor está retransmitindo aquilo que foi passado. Mas a organização do trânsito, você parte do pressuposto da segurança do pedestre, mas você tem que harmonizar com todo o sistema, né? Não existe nenhuma razão lógica para você jogar o pedestre para dentro do posto de gasolina. Se há segurança do pedestre, por que eu vou jogar o pedestre para dentro do posto de gasolina? A faixa de pedestre que está pintada, eu jogo o pedestre dentro do posto de gasolina, onde muitas vezes o motorista ele vem ligado na via, no que está acontecendo, entra no posto, e às vezes ele não tem uma visão de tudo o que está acontecendo, e pode entrar ali e tem um pedestre atravessando no momento que ele está entrando no posto. A faixa de pedestre joga o cidadão para dentro do posto de gasolina. Então, eu não vejo lógica nenhuma. Mas historicamente eles usam aquilo como travessia. Porque eles usam como travessia, eu tenho que manter lá? Está errado ele usar aquilo como travessia. É a mesma coisa falar do aeroporto, como teve a Papa aqui, dizendo que as pessoas atravessam a pista do aeroporto, descem, atravessam a Fernão Dias para ir para o Imperial, para acessar o Alto do Alvinópolis. Né? Você fala assim, então porque as pessoas atravessam a pista do aeroporto, nós vamos criar uma passagem, fazer uma faixa de pedestre na pista do aeroporto? Não, claro que o exemplo é esdrúxulo, né? Mas a gente precisa cercar o aeroporto, as pessoas têm que ter um trajeto de segurança. E aí eu concordo com você quando diz, tem que criar um trajeto de segurança. E o trajeto de segurança não é jogando as pessoas dentro do posto, tem que pintar a faixa de pedestre no local correto e seguro para a travessia e organizar a entrada da cidade. Porque ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com as crianças e com os pedestres, nós nos preocupamos também com possíveis acidentes, especialmente porque a Carvalho Pinto é uma avenida de alto fluxo e a forma como a alça chega na cidade, ela lança os motoristas a 45 graus para dentro dessa avenida. Só Então, mais uma parte, vereador. Rápido. Vamos lá. Concordo com Vossa Senhoria. O grande problema é que a população, se a gente não colocar o mecanismo ali de proteção no local que ela tem o costume de utilizar, acaba não utilizando. A gente vê muito isso, por exemplo, com passarela. Quando a gente não põe a passarela naquele local que a população utiliza, o cara, ele não vai andar 100 metros para passar na passarela. A mesma coisa com a faixa de pedestre. Então a faixa está ali em razão disso. É uma discussão de educação. A população, a gente precisava educar a população para a população usar a faixa, mas infelizmente não utiliza. Então está preservando a segurança daquelas crianças. Ok, mas um erro não justifica o outro. A prefeitura tem que dar o exemplo, a prefeitura tem que fazer o que é correto e levar a educação. Então, para mim, o meu posicionamento é claro quanto a isso. Existem inúmeros mecanismos para você fazer a pessoa atravessar no lugar certo. Um deles é colocar aqueles gradios. Na própria calçada, você coloca um gradil que impede a entrada da pessoa na avenida. Simples, e aí abre só no local onde tiver a faixa de pedestre. Então, eu acredito que essa discussão precisa ser tratada com maior atenção pela Secretaria de Trânsito. Tem causado muitas reclamações e muitos transtornos na cidade. Assim como eu tenho visto muitas lombadas sendo pintadas no município. Mas a questão da pintura de lombadas, para mim, é emblemático os problemas que nós temos. Eu ainda me considero jovem, né? Consigo enxergar bem e muitas vezes eu não enxergo as lombadas de noite ou dependendo da inclinação do sol. Se fizer sombra na lombada, eu não enxergo a lombada. E aí isso pode causar risco de acidente, danifica o teu veículo. E outra coisa, nas avenidas de alto fluxo, você impede a fluidez do trânsito, porque toda hora é arranque e para, arranque e para, arranque e para. Então, nas principais avenidas da cidade, tinha que se pensar em colocar lombada eletrônica, não com o intuito de multar as pessoas, jamais, mas regulamentar a via 40 por hora, ok, vai dar fluidez ao tráfego, não tem arranco e para, e não corre o risco de ter gente rampando lombada, acidente, tanta gente reclamando com a falta de manutenção das lombadas do município. Deu? Meu minuto acabou, presidente? Não posso mais falar? Então tá bom, vou obedecer o senhor, viu? Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Michel Carneiro. 10 minutos com a parte. Peço
Autorização para falar daqui? Autorizado. Eu só queria fazer o uso do tema livre, só para fazer a ressalva de duas indicações que eu fiz ao Poder Executivo, as indicações que eu entendo ser mais importantes. A primeira foi referente providências necessárias para avaliar e realizar construções de quebra-molas e fixação de sinalizações de trânsito no Jardim Sueli. Eu recebi no Jardim Sueli, no Chácaras Maringá. Não sei se todos os munícipes têm conhecimento, o Jardim Sueli ele acabou de ser pavimentado. E aí, quando vem a pavimentação, a gente vê em outros problemas no bairro. O que está acontecendo? A população está utilizando do bairro ali como se fosse uma pista de corrida. E, infelizmente, nesse final de semana já teve um acidente grave ali no bairro, né, junto ao Jardim Sueli e ao Chácaras Maringá. Então, eu estou fazendo pedido de indicação ao Poder Executivo no sentido de pedir uma melhor sinalização no local, já que agora a gente está finalizando a obra de asfalto ali. E a segunda indicação que eu fiz foi referente a pedindo providências necessárias para avaliar e realizar a manutenção com máquina no bairro Jardim Paulista, principalmente na rua Sorocaba. Também, através das redes sociais, eu recebi diversas reclamações dos munícipes quanto às questões da rua ali do Jardim Paulista. Então, estou fazendo uma indicação, juntei foto junto da indicação, solicitando para o Poder Executivo providências ali para regularizar a área. Daniel, eu só aproveitando o gancho, o tempo nosso é curto para fazer a discussão, eu agradeço a oportunidade pela parte. Eu acredito que a gente precisa fazer essa discussão melhor, levar isso à secretaria para a gente ver se a gente consegue encontrar uma solução que atenda a todos os anseios, né? Mas preocupação ali com o pedestre, mas eu agradeço o nobre vereador pela oportunidade. Só fazer uma parte também, Michel. Na verdade, deixar claro que, independente de não fazer parte da base do governo, eu faço questão de ressaltar aqui o trabalho do Lucas à frente da Secretaria de Trânsito, né? Acredito que está muito melhor do que estava na última legislatura. O Lucas tem se esforçado em implementar algumas coisas. Nós temos visto campanha educativa de trânsito na rua, a preocupação com a sinalização correta. Então, assim, expansão de Zona Azul no centro, tem uma discussão em áreas que precisam ser implementadas da Zona Azul. Comerciante reclamando muito, né, porque não consegue ter vaga rotativa na frente do seu comércio. Então, diversas situações que o Lucas vem tratando com uma postura muito bacana. Então, quero salientar isso, elogiar, e essa é mais uma pauta que precisa ser tratada pela administração. Obrigado, nobre vereador. Sem mais. Mais algum vereador inscrito? Não existe mais vereadores. Senhor presidente, eu peço a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação, pedindo nobre vereador Michel Carneiro, primeiro secretário dessa casa, qual pede suspensão no intervalo regimental. Vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado, suspenso o intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário para que faça a verificação de quórum. Onze vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Processo a serem discutidos e votados na ordem do dia da sessão ordinária de 18 de abril de 2017, às 18 horas. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que altera o dispositivo do decreto legislativo 3 de 2016, entrega de brasão do município. Projeto de lei número 84 de 2016, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, dispõe sobre a denominação da rua João Dias Ribeiro, no bairro Recreio Maristela. Projeto de lei 3 de 2017, de autoria do Executivo, anteprojeto de autoria da então vereadora Carolina Moreno Castilho, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Atibaia e da outras providências. Projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, declara de utilidade pública a Liga Atibaense Futsal. Projeto de lei complementar número 2 de 2017, de autoria do Executivo, que altera a redação do artigo 32 da Lei Complementar número 486 de 2005, que dispõe sobre a taxa de resíduos sólidos domiciliares e taxa de resíduos sólidos de serviço de saúde.
Coloco em discussão e votação únicas, nominal 2/3, o projeto de decreto legislativo número 01/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Só para explicar, boa noite a todos, né, o povo presente. Para explicar... Com a palavra para discutir por 20 minutos, com a partes. Só para explicar aos nobres pares, né, desse projeto de lei. É um projeto do Lucas, né, que homenageia os policiais do ano, né, que antigamente era só a polícia militar. Ele fez um decreto legislativo para homenagear a polícia rodoviária, ambiental, a guarda municipal, e eles entregavam um brasão, uma barreta para cada homenageado, né, e cada um tinha uma cor. E agora tem um gabinete de gestão integrada da segurança pública, em que participa a polícia rodoviária, todos os policiais, e eles tiveram a ideia de unificar um brasão, uma barreta que tenha o brasão da nossa cidade, da Atibaia, porque eles querem usar na farda. Então, um pedido da polícia, por isso que a gente está entrando com esse projeto de lei, né, e um pedido também encaminhado pelo secretário de Segurança Pública e Transporte e Trânsito, Lucas, que é um vereador licenciado. Então, peço o apoio de todos pela aprovação desse projeto, que a gente tem homenagem também no dia 27 de abril, às 19 horas aqui nessa casa. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. Na verdade, eu ia pedir uma parte para você poder falar depois, né? Porque se eu agora eu preciso da sua resposta. Eu quero saber o seguinte, Fabiano. Esse brasão, ele já não é na cor do município. Inclusive, foi encaminhado na última legislatura para nós um formato de um brasão que eles poderiam usar na farda. E foi encaminhado, inclusive, para confecção nesse formato, Não, salvo engano. O brasão era cada um da cor da polícia militar. A polícia militar tinha uma cor, a polícia rodoviária tinha outra cor. Eu não sei se tem no projeto aí. Está com o projeto? Não, ok, mas não está uniformizado o brasão, então. Não é uniformizado. Eles querem um brasão da prefeitura, porque o brasão, como está lá, o brasão é o mesmo brasão que a polícia militar já recebe. Então, eu vou andar com um brasão igual, eu quero uma barreta que tenha o brasão da prefeitura, que eu quero mostrar que eu fui homenageado na cidade de Atibaia. Acho que deu para tirar a dúvida. Existe mais algum vereador interessado em discutir o projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Donizete Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado por 11 votos. Discussão e votação única, votação nominal, promulgue-se e publique-se. Coloco em discussão maioria simples do projeto de lei 084/2016. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 03/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? 10 minutos, 20 minutos com a parte. Parabenizar o Poder Executivo pelo encaminhamento dessa lei. Para aqueles que nos acompanham, trata-se de uma lei que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município e da outras providências. É uma lei extensa, que traz diretrizes, traz elementos norteadores da ação da assistência social do município.
Então, o que se busca com a Secretaria de Assistência Social, o que as políticas públicas a serem implementadas nessa área devem obedecer, devem buscar atingir e tudo mais. Então, foi um anteprojeto encaminhado pela então vereadora Carolina Castilho e agora encaminhado pela Prefeitura a essa Câmara Municipal. Os funcionários da SADS, em sua grande maioria, estão de acordo com os termos da legislação. Acredito que foi construída aí há muitas mãos, né? E entendo que é de suma importância a aprovação dessa lei para o município. Obviamente, dessa lei decorrerá a necessidade da sua regulamentação ou a edição de legislações mais específicas referentes a esse assunto. Apenas a título de debate, informação, essa lei ela traz esses norteadores todos, mas nós sabemos que a situação da assistência social no município ela carece de maior atenção do Poder Executivo, especialmente quanto a equipar diversas unidades que existem de atendimentos, por exemplo, os CRAS, espalhados pela cidade, a necessidade de um local próprio para o atendimento da população que já chega numa condição difícil, desassistida. Então, os funcionários públicos eles precisam ter uma excelente condição de trabalho para poder cumprir a sua missão, cumprir a sua função à frente da Secretaria de Assistência Social. A necessidade de também ter uma nomeação paritária no Conselho Municipal de Assistência Social para que fiscalize as atitudes, as ações da Secretaria, e com a nomeação de funcionários de carreira, isso tem sido um pleito de muitos funcionários da SADS, que esse conselho tem que ser composto de uma forma paritária, que os funcionários da administração sejam funcionários de carreira e não funcionários designados, tudo bem, mas não funcionários em comissão. Isso tem sido um pleito e espero que seja atendido quando da formatação do Conselho Municipal de Assistência Social. E também fica uma sugestão aqui, eu acredito que não há a necessidade de criarmos uma comissão permanente para tratar de assuntos referentes à assistência social, mas assuntos afetos a essa matéria poderia ser tratada por alguma comissão específica. A gente pode pensar aonde, de uma forma temática, pode ser colocado alguns assuntos para ser acompanhado também pela Câmara, talvez na Comissão de Educação, Saúde e Lazer, pode ser uma das comissões, ou alguma outra que tenha uma matéria afeta. Por fim, o artigo 66 é simples, mas como vocês sabem, eu sou chato. O artigo 66 é o último artigo da lei. Normalmente é praxe dizer que revogam-se as disposições em contrário, né? Ou quando se coloca disposições em contrário, você está fazendo uma revogação praticamente tácita aí de tudo que tem para trás. Ou você pode fazer isso de forma expressa, dizendo qual lei você está revogando. No caso aqui constou revogam-se as publicações em contrário. Não é a melhor técnica legislativa constar esse termo, então eu sugiro que a gente faça uma emenda para que conste revogam-se as disposições em contrário, né? Trocar publicações por disposições é o que se tem normalmente aí em tudo que se aprova na casa sob os textos. Então, acredito que pode ser feita até uma emenda verbal. Agora, caso os nobres pares entendam que é melhor fazer por escrito, aí nesse caso eu pediria vista para fazer por escrito, fica a critério de vocês aí, tá? Então, se vocês entenderem que pode ser feito, fica aqui a sugestão de emenda verbal, especificamente para correção do artigo 66, e a redação a ser sugerida seria: revogam-se as disposições em contrário. Então, coloco o pedido do nobre vereador Daniel Martini em votação da emenda verbal. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado a emenda verbal. Mais algum vereador interessado em discutir? Este vereador. 20 minutos. Como foi dito pelo Daniel, a lei é uma lei que é um avanço importante para a nossa cidade, na área de assunto de desenvolvimento social. Foi uma lei que foi construída com a sociedade, foi uma lei que foi construída com os técnicos que atuam na área, é uma lei que teve um amplo debate, uma ampla discussão, e é uma legislação que norteia as ações da assistente social. A gente precisa perder aquele caráter assistencialista, né? A gente precisa fazer uma política pública de assistente social, e a ideia da legislação é nesse sentido, né? Então, parabenizar o Poder Executivo pela proposta e dizer que este vereador apoia o projeto e votará a favor. Mais algum vereador? Só queria colocar também que
Conversei com a secretária Magali, ela também falou que passou pelo CMS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, passou pelos técnicos da secretaria, conversou com assistentes sociais, tanto do poder público como do privado. Então foi uma conversa, e eu tive várias conversas também com vários assistentes sociais, com alguns coordenadores de algum caso, até com o Tiago, que trabalhou nessa casa também, e todos pediam pela aprovação para ter um regimento que siga a nossa assistência social. Então por isso que também tem meu voto esse projeto também. Mais algum vereador? Não havendo mais um vereador interessado em discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloque em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei 10/2017. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, encaminha-se à segunda discussão. Coloque em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei complementar número 02/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Esse é o da taxa de lixo, presidente? Este vereador. 20 minutos com a parte. Público presente. Esse projeto aqui é um projeto que eu fui indagado por diversos munícipes, então eu queria justificar a razão do projeto e também aproveitar a oportunidade para justificar o meu voto. Primeira coisa importante, não é um projeto que trata sobre o aumento ou diminuição da taxa de lixo. Esse aqui a gente não está discutindo aqui hoje o aumento da taxa de lixo ou a diminuição da taxa de lixo. A gente está fazendo a discussão hoje da forma e de quem é a competência para tratar sobre a taxa de lixo, né? Então, esse é o primeiro ponto importante que eu gostaria de fazer a ressalva. Segundo ponto, eu vou explicar por que da necessidade de fazer esse projeto de lei. O SAAI, como toda agência de saneamento, ela precisa ser fiscalizada por uma agência reguladora do setor. Essa agência pode ser municipal ou pode se criar uma espécie de consórcio, né, criando essa agência para ela ser fiscalizada. O município preferiu aderir a uma espécie de consórcio onde foi criada a agência reguladora ARES PCJ, a PCJ. O que é essa? Essa agência ela foi criada através de uma legislação municipal. Nessa legislação municipal, que estava lá o protocolo de intenções, ficou estabelecido quais seriam as funções da agência. E uma das funções que está no protocolo de intenção seria tratar sobre todas as contraprestações referente à área de saneamento ambiental do município. Então, quando a gente fala de todas as contraprestações, a gente está falando também da taxa, da tarifa, de tudo que o SAAI faz a cobrança na cidade. Então, já que estava isso no protocolo de intenção, a Prefeitura e a ARES PCJ, lá em 2014, entendeu que precisou fazer uma lei para regulamentar isso, passando para a ARES PCJ essa responsabilidade de tratar sobre esse assunto. Acontece que, legalmente, a ARES PCJ, ela, apesar de estar exposto isso no protocolo de intenção da ARES PCJ, legalmente a ARES PCJ, no meu entendimento, e foi o entendimento da ARES PCJ, firmou agora recentemente, ela não pode tratar dessa matéria. Taxa é de competência municipal. Para falar de aumento ou diminuição de taxa, tem que ser feito por lei municipal, quando tiver aumento real, e aí a legislação atual faz a permissão do que é de praxe, que já aconteceu há diversos anos, está voltando à redação que já tinha lá em 2005. Qual que é a redação? Quando for aumento real, a taxa precisa ser discutida aqui por lei através da Câmara de Vereadores e fazer a discussão, a população pode fazer a cobrança e a gente fazer a discussão se faz o aumento ou não. Quando for só repasse inflacionário, aí a gente está fazendo a permissão, a mesma redação de 2005,
A gente está voltando, a gente está regularizando essa lei de 2014 que foi equivocada, que passou para a área de PCJ, passando para o Poder Executivo a responsabilidade de fazer, através de decreto, o repasse inflacionário. Por que permite através de decreto? Permite através de decreto porque repasse inflacionário para a lei não é considerado aumento real. No Código Tributário Nacional, no CTN, ele fala que repasse inflacionário não é aumento, artigo 97 do Código Tributário Nacional. Por isso que ele pode ser feito através de decreto. E é essa redação. Então, o que a lei está fazendo? A lei está trazendo para o município novamente a responsabilidade para tratar sobre a questão de taxa e está permitindo que, através de decreto, faça o repasse inflacionário, se existir, e se for viável, aí é uma análise que o Poder Executivo e que a empresa pública, que o SAI, vai precisar fazer, se aplica ou se não aplica o repasse. É isso. Então, o projeto de lei é nesse sentido. Por legalmente eu concordo com o projeto, eu acredito que a gente precisa voltar a competência para o município, porque é de competência do município, eu vou votar favorável nesse sentido. Espero ter sido claro. Me coloco à disposição da população, posterior à sessão, de conversar, de fazer a discussão para debater melhor, explicar melhor o meu posicionamento. Mas a questão aqui é técnica legal, por isso da votação do projeto. Mais algum vereador? Vereador Daniel Martins, 20 minutos com a parte. Quero agradecer as colocações do Michel, muito claro, e trazendo também um histórico, né, do porquê o encaminhamento desse projeto de lei à Câmara, e importante para nós podermos debater e entender as mudanças que a administração vem promovendo. Eu confesso que eu estou bem confuso. Bem confuso porque há menos de um mês nós tivemos uma discussão nessa casa e os argumentos foram diametralmente opostos aos que estão sendo colocados hoje. Então, para que fique claro o que está sendo discutido aqui, e aí assim, antes de entrar nessa questão, quero fazer coro ao que o Michel está colocando aqui. O projeto não trata de aumento de taxa de lixo, não trata de aumento de taxa de lixo. O projeto, ele, de certa forma, traz uma segurança à população, porque você não corre o risco de ser surpreendido com um aumento abusivo, né? Pelo menos está fixando que o índice a ser utilizado para o reajuste de taxa de lixo vai ser o INPC e aplicado uma vez ao ano. Então, assim, gato escaldado tem medo de água fria, eu falei com a população hoje aqui, né? Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, essas coisas todas, né? O que aconteceu nos últimos 4 anos, da gente tomar um monte de susto com, inclusive o último reajuste de taxa do lixo foi quase 60%, 58%, um projeto colocado na Câmara, na calada da noite, véspera de Natal, né? Vocês lembram disso aí? Então, assim, pelo menos esse projeto de lei fixa um índice, um limitador do reajuste do valor da taxa de lixo e coloca isso como sendo de forma anual. Isso não quer dizer que eu sou a favor do projeto, mas eu preciso ser claro e justo e dizer que o vereador Michel está colocando é correto, não está tratando de nenhum aumento de taxa de lixo, mas fixando a forma como ele vai acontecer. Agora, por que é que eu estou confuso? Porque quando nós discutimos a questão da água no município, e essa casa fez a lei dizendo que o munícipe tinha que ser taxado pelo real consumo de água, todos disseram que eram a favor dessa lei no mérito. Essa lei foi aprovada por unanimidade, foi para o Poder Executivo, o prefeito vetou a lei, sob a alegação de vício de iniciativa. E as justificativas, inclusive defendidas nessa casa, foi que existe uma agência reguladora, que é a Ares PCJ, e só ela pode legislar sob taxa no município. E nós não podemos fazer isso. Todos ouviram isso. Isso está escrito nas justificativas. Inclusive, a prefeitura ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, com esse fundamento. E foi concedida uma liminar, inclusive, né, pelo judiciário, que eu já me manifestei em sentido contrário, com todo o respeito ao Poder Judiciário, data máxima vênia, entendo que é um entendimento equivocado, que foi exarado na liminar, por acreditar, assim como o Michel colocou, que ele entende que a competência é do município, eu entendo que a competência é do município e dos vereadores, né, não para dizer o quanto você vai pagar de água,
mas para colocar as diretrizes gerais de cobrança, sem dúvida nenhuma, até porque nós não fizemos nada diferente do que diz o preceitua o Código de Direito do Consumidor, fundamentado na Constituição do nosso país. Então, se naquele caso entraram com uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que a gente não podia nem falar sobre o princípio da taxa, agora vem uma lei dizendo que a gente tem que fixar, inclusive, o índice que vai ser reajustado à taxa do lixo. Eu não entendo mais nada, cara. Sinceramente, eu não entendo mais nada. E não é que assim, foi o ano passado, ano retrasado, não, faz 20 dias que isso aconteceu nessa casa. Então, a prefeitura, com todo o respeito à prefeitura, existe uma desorganização. Existe uma desorganização centralizada ou descentralizada, não sei de onde chegam essas informações truncadas por gabinete do prefeito, e vem essas bolas divididas para casa. Eu não tenho problema nenhum em votar essa lei aqui, nenhum problema. Agora eu quero saber por que é que ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a Ares era quem regulava a taxa de água, sendo que aqui está expresso, assinado pelo prefeito, dizendo o seguinte, palavras do prefeito: a mencionada agência reguladora firmou posicionamento no sentido de que, em se tratando de taxas, o ente regulador não tem competência para sua fixação. Está escrito, assinado pelo prefeito aqui. Então, a minha questão já não é nem o mérito da lei, se é INPC, se é anual, o que é aqui. A questão é a divergência de informações e a forma como tratam com disparidade assuntos da mesma natureza. Quero entender por que entraram com a DIN da água, que é corretíssimo o cidadão pagar pelo que ele consome. E eu não estou dizendo que o SAAI tem que quebrar por causa disso, que o SAAI não tem que cobrar a captação, o tratamento, a distribuição da água. Acho que tem que cobrar sim. O SAAI tem que ser superavitário. O SAAI é um orgulho para a nossa cidade. Nós somos uma das poucas cidades da região que não somos submetidos ao jugo da Sabesp, que é do governo do estado. O SAAI é nosso. O SAAI tem que ser superavitário. O SAAI tem que se pagar. Então, tem que pagar a taxa de água? Tem que pagar. Mas vamos pagar de acordo com a lei do direito do consumidor? Então, se eu consumir 2 metros cúbicos, eu pago 2 metros cúbicos. Ah, mas tem o custo da captação do tratamento de distribuição. Tudo bem, vou pagar. Assinatura de distribuição de água. Vai vir na conta lá, a gente paga. Só que a gente tem que saber o que a gente está pagando. E aí, a minha indignação é que 2 assuntos estão sendo tratados de forma diferente. 2 pesos e 2 medidas. Então, fica complicado dessa forma. Eu acredito que o nobre vereador Michel também foi pego de surpresa com esse novo posicionamento. Uma parte, nobre vereador. Uma parte, fica à vontade, Michel. 1 minuto. Para tentar justificar, que está fazendo tá havendo um erro de interpretação aí. Tarifa é uma coisa, taxa é outra. Tarifa da cobrança, a tarifa da cobrança da água, a agência reguladora legalmente é possível fazer. A água de cidade não é taxa de água, é tarifa de água. Então, a tarifa, a agência reguladora tem condição, porque a Constituição Federal não veda. Por isso que, por lei municipal aprovada por esta casa aqui, passou a responsabilidade para a agência reguladora fazer a questão da tarifa. Taxa de lixo é uma outra discussão, é um outro instituto jurídico. E aí a taxa de lixo, em razão da Constituição Federal, não permite a agência reguladora fazer. É essa a diferença. Eu não fui pego de surpresa, eu concordo com a questão legal. Okay. Existe uma diferença entre tarifa e taxa. Eu aos nobres munícipes, queria muito ter a condição e a competência de fazer a discussão, mas eu não tenho, eu tenho que respeitar aquilo que a lei fala, que a Constituição fala. E a Constituição trata de forma diferente tarifa e taxa, essa é a diferença. Por isso que tarifa pode pela agência e taxa não. Ok, vamos lá. Veja bem, gente, vamos lá. Eu quero, assim, é uma discussão jurídica sobre o que é taxa, o que é tarifa, eu posso entrar no mérito dessa discussão sem problema nenhum, né? Mas eu quero deixar claro aqui, e até para... a minha indignação não é referente a essa lei aqui, ok? Como o Michel bem colocou, não se trata de um aumento de taxa de lixo, não se trata disso. Se trata das questões que permeiam ela. E o entendimento que tem sido colocado e adotado, que ora pende para um lado, ora pende para o outro. O Michel está colocando um posicionamento extremamente técnico sobre taxa e tarifa, do qual eu discordo, né?
especialmente sobre a natureza da cobrança de água como é feita no município, mas eu não vou adentrar nesse mérito agora aqui pelo tempo, como o senhor falou mesmo, até para ser justo, porque como ficou estabelecido que não tem debate, que eu só posso falar 20 minutos, eu não posso devolver a palavra para você, eu fico muito triste, porque eu queria debater, porque eu queria ser convencido por você. Você dizer assim, não, Daniel, você está errado, totalmente equivocado, mas como a gente não pode fazer isso, então fica até ruim ingressar nessa questão. Mas uma taxa é uma contraprestação específica por um serviço prestado, que é como a questão da água. Você mensura quanto você gasta, por isso que você paga a taxa. Né? A tarifa não necessariamente é uma contratação específica e mensurável por um serviço prestado. Tendo colocado isso, eu entendo que há uma discrepância nas informações que estão sendo passadas, o Michel entende que não, eu respeito o posicionamento dele, mas eu entendo que há uma discrepância. E para mim não ficou clara essa situação e acredito que carece de um maior esclarecimento, inclusive para a população. Todo mundo tem que saber como é que vai ser tratado isso. O que é que vai vir para a Câmara dizer qual vai ser o índice que vai ser tratado, o que é que a agência vai tratar e vai vir só para carimbar aqui e tudo mais. Né? Outra questão que permeou o projeto é o seguinte, todo projeto que ele altera uma lei existente, ele precisa trazer a lei existente no corpo do projeto. E se vocês abrirem um projeto de lei, não está anexada a lei que está sendo alterada. Tem uma lei na contracapa, que é diferente de estar anexada. Então, ela não veio no corpo dos autos, não está numerado, né, não foi protocolado junto com o projeto de lei. Foi colocado na contracapa, isso não é um procedimento correto. Essa lei deveria constar já vinda da prefeitura para todo mundo ter acesso numa primeira mão do que está se tratando. Tá? E a questão da alteração, o prefeito aqui ele esclarece, né, que exatamente o que Michel colocou, que a recomposição de valores é diferente de aumento real, será veiculada por meio de decreto e tudo mais. Né? Eu entendo que é sempre melhor fazer por lei, e eu entendo que está sendo feito por lei, porque o que está sendo colocado já está dizendo qual é o índice que vai ser aplicado. Então a única coisa que a prefeitura vai fazer é ler o índice e aí publicar um decreto com esses novos valores. Entendo que os termos também não são os mais adequados do parágrafo 2º, creio que o nobre vereador também o nobre vereador Júlio e os demais que estão com a legislação acreditam que a melhor redação não seria os valores atualizados serão baixados por decreto municipal. Acho que o termo baixado não é um termo tecnicamente adequado para constar, né? Então serão fixados ou publicados ou publicizados por meio de um decreto, acho que ficaria melhor, mas não vou fazer emenda nesse sentido, até porque no mérito, assim, entendo que traz uma segurança você saber um índice que vai ser utilizado para aprovação da legislação, para atualização da taxa, mas eu entendo que essa atualização ela será feita, Michel, sobre uma lei que foi aprovada na calada da noite, na véspera do Natal, como eu coloquei com todos vocês aqui, e aquela lei, na minha opinião, continua sendo inconstitucional, né, por diversos fatores discutidos, inclusive à época. Então, considerando que eu entendo que aquela legislação é inconstitucional, e entendo que o aumento ocorrido, ele foi abusivo, na ordem de quase 60%, e que ele supera o custo do serviço, isso está dito e assinado pela superintendente do SAI, porque entende que existe, no caso, vamos dizer assim, uma inadimplência que precisa ser compensada, e a gente sabe que você não pode compensar a inadimplência aumentando taxa, que é uma contraprestação de serviço específico. Por tudo isso, e por entender que ocorreu um aumento de quase 60% nem há 2 anos atrás, eu sou contra qualquer tipo de reajuste, de repasse na taxa do lixo, que as pessoas ainda passado mais de 2 anos continuam reclamando conosco nas ruas, muitos têm dificuldade de pagar pelo valor do serviço, e então eu entendo que mesmo que seja daqui a 1 ano, e eu não sei se é daqui a 1 ano, porque eu não sei exatamente quando houve o último reajuste, eu não entendo que essa casa tem que aprovar nesse momento um novo reajuste de taxa de lixo. Eu acredito que esse contrato está sendo muito bem pago, não há um desequilíbrio econômico-financeiro nesse contrato feito com essa prestadora de serviço, e ele não carece de reajuste no período. 60% colocado de reajuste para o povo pagar há menos de 2 anos, e agora a gente prevendo um novo repasse, ainda que seja num índice menor, eu entendo que a população não precisa disso, não merece isso, e não há um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Por isso eu voto contrariamente ao projeto.
Infelizmente a gente não pode passar a palavra para o plenário, infelizmente. Infelizmente eu não... Se quiser falar, pode usar a tribuna. Mais algum vereador interessado em discutir? Eu só quero... Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Vocês têm rede social, coloquem tudo na rede social, hein? Em nome do povo, pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, por 9 votos a 2. A segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Justificativa de voto. Vou deixar claro para a população que a gente não está votando reajuste aqui hoje. Não estamos votando reajuste. Não estamos votando reajuste aqui hoje, tá? Não estamos votando reajuste, tá? Estamos devolvendo a competência para a Casa de Leis para não haver mais discrepância em aumentos de taxas. É isso que está sendo feito. Eu vou pedir não a suspensão reajuste. da... Não dá para ter. Existe algum vereador escrita a explicação pessoal? Pela ordem, senhor presidente, eu estou falando ainda, só um minuto. Só para concluir. Eu só queria informar que infelizmente a gente não pode dar a palavra ao público. A gente tem que seguir o regimento interno da casa. Se alguém quiser falar, a gente pode pedir para usar a tribuna e vai ser só fazer um ofício para a Câmara, a gente cede para todo mundo que quer usar a tribuna. É só pedir que vai ter 20 minutos falar do tema. Infelizmente, a gente segue um regimento que não pode estar a população se expressando aqui. Ao nobre vereador Júlio Mendes. Eu quero suspender a sessão por 10 minutos.
Solicito ao primeiro secretário para que faça a verificação de quórum. 11 vereadores. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Não existe mais vereadores. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h24. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária e extraordinárias no dia 25 de abril de 2017, terça-feira, às 18 horas. Nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia da sessão extraordinária desta noite. Excelentíssimo senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da pauta e requeiro que sejam votados englobadamente os projetos de lei número 84 de 2016, 3 de 2017 e 10 de 2017, nas duas sessões extraordinárias. Coloco o referido pedido do nobre vereador Michel Carneiro em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, então vai votar englobadamente os três projetos e a suspensão da pauta. Coloco em segunda discussão, maioria simples, os projetos de lei 84/2016, 03/2017 e 10/2017. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão, a redação final. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, a votação nominal, projeto de lei complementar 02/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura, a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, por 9 votos a 2. A redação final. Nesse instante, encerro esta sessão extraordinária, às 19h27. Assim como às 19h27, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, os projetos de lei 84/16, 03/17 e 10/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em redação final, maioria absoluta, a votação nominal, projeto de lei complementar número 02/17. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição do projeto. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti.
Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal, por 9 votos a 2. A sanção do senhor prefeito municipal. Agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h29. Uma boa noite a todos.